Sejam todos bem-vindos para um programa muito especial. Este é o 100º episódio de E aí, professor? Martin, talvez você devesse dizer 100º episódio de Teorias da Conspiração. Olha, até que não seria mal, hein? Pois é, o único problema é se essas teorias se tornarem realidade. Sim, por isso nós decidimos fazer uma retrospectiva hoje. Vamos ver o que aconteceu ao longo desses 100 programas. Eu tenho certeza que todos irão gostar. Foi um prazer dar uma olhada nos episódios. Então, vamos lá. Oremos? Vamos orar. Querido Pai, nós gostaríamos de agradecer, Senhor, por todos os milagres que realizaste neste ministério. Já são 100 episódios. Obrigado pela bênção de poder produzi-los para o mundo. E também pedimos que abençoes a conversa de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Martin, eu acho que seria apropriado que você dissesse à nossa audiência o que aconteceu ao longo dos programas, mas não em termos de conteúdo deles, mas das coisas associadas a eles. Por exemplo, tornar a informação disponível, como fazer o download, como distribuir para as outras pessoas. Você pode dizer algo a respeito? É claro. Conforme eu assistia os primeiros programas, eu percebi como eles ainda são relevantes. São tão relevantes quanto no dia em que foram feitos. Por causa disso, nós criamos esse servidor, o qual acho que a maioria já ouviu falar, e estamos no processo de aprimorar este servidor. Portanto, fique de olho. Ele está um pouco sobrecarregado atualmente. Às vezes a velocidade não está muito boa, às vezes ele cai, mas continue conosco porque nós vamos melhorá-lo. E nós conseguimos um outro servidor, cuja velocidade é muito mais rápida. Nós esperamos que isto resolva o problema. Como você já mencionou, esta é uma ferramenta evangelística. O nosso interesse é que as pessoas espalhem este material, o tanto quanto possível. E eu acho que todos sabem que o tempo está se esgotando, não? Claro, com certeza. E assim devemos tornar esse material disponível de todas as maneiras possíveis. Nós temos todos os tipos de planos para fazer este material disponível de forma física, pois nunca sabemos até quando teremos acesso à internet. Nós queremos disponibilizar este material na mesma maneira, sem lucro, apenas para distribuir mesmo. Isto seria no formato de DVDs, ou em pendrives, ou de outras maneiras. Nós queremos que a informação seja distribuída de pessoa a pessoa, pois pode ser que a internet não esteja mais disponível a nós no futuro. Nós também temos novos canais no Telegram. Estes canais do Telegram são como um servidor. Todos os nossos vídeos estão lá. Você pode compartilhar os links com outras pessoas, de forma que eles podem se unir ao canal e também assisti-los. Os vídeos são pequenos, então não vai tomar muito espaço. Esta é uma nova iniciativa e eu vou colocar os links na descrição do vídeo. Excelente! Então, temos uns planos aí, não? Certamente, manteremos as pessoas informadas. Dito isso, nós queremos agradecer muito a nossa audiência. Obrigado por todo o apoio. É uma mão ajudando a outra. Exato. Pois a nossa única missão é levar esta mensagem ao mundo. Queremos que todas as pessoas tenham a oportunidade de tomar a sua decisão. Sim, e como você mencionou antes, o tempo é curto. Correto? Que Deus possa multiplicar este trabalho, como as folhas de outono, não é? Exatamente. Muito bem. Vamos começar. 100 episódios. Vamos ver para onde estamos indo. Há algum tempo atrás, nós falamos sobre a Casa Abraânica. Vimos sobre este movimento que está querendo unir as maiores religiões do mundo. Mas sabe o que é interessante?
Muitas das coisas sobre as quais falamos no passado, naqueles episódios, basicamente foram previsões. Nós sugerimos que uma coisa ou outra seria um cenário possível, de como as coisas poderiam acontecer. Bem, no episódio de hoje, faremos um flashback. Nós voltaremos a alguns desses episódios e veremos pequenos trechos deles. Veremos o que foi dito há cerca de um ano atrás, mais ou menos. Esse vídeo é de 12 de março de 2020. Podemos ver como as coisas progrediram ao longo desta linha profética. E este é um critério no qual precisamos prestar atenção. Aquilo que tem sido dito não passa de uma bobagem fruto da nossa imaginação ou é algo que realmente está acontecendo. Eu gostaria de encorajar a audiência a procurar lembrar-se da data que estamos mencionando aqui e perceber o que aconteceu naquela época. Em 12 de março de 2020, não estávamos no mundo em que estamos hoje. Não havia pandemia global naquela época. Nesta data, a doença estava centralizada na China. Portanto, esse é o tipo de exercício que você deve fazer ao assistir o episódio de hoje. Pois, como você mencionou anteriormente, naquelas datas éramos chamados de conspiradores. Sim, isso aí nunca vai acontecer. Bem, acontece que aquilo que previmos aconteceu, não é? Vamos ver um vídeo sobre o que dissemos a respeito da Casa Abraâmica da Fraternidade. Eles agora estão construindo uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja, Uma ao lado da outra, uma ao lado da outra, no mesmo complexo. bem no mesmo complexo. E no meio tem um jardim comunitário. Aham, então o jardim é o terreno comum. Terreno comum. Eles adoram a sua própria maneira, mas ainda assim podem... Socializar. Sim, exatamente. Veja, eu acho que tudo isso vai dar o seguinte. Para que tudo isso aconteça, num curto período de tempo, será necessário uma calamidade gigantesca. Pois, quanto mais as calamidades aumentam, mais aumenta a pressão para se implementar essas coisas. E por estarmos todos interconectados, todos precisamos trabalhar nessas questões, eventualmente dirão, já chega. Paz e prosperidade a todos os homens. Paz, paz, vivamos lado a lado. Não vamos mais atacar um ao outro. Acredite no que você queira, é claro, contanto que a sua crença não interfira neste terreno comum da fraternidade. Muito bem. Foi isso que dissemos em março de 2020. E será que houve calamidades desde então? Eu acho que todos concordam que o problema começou a piorar, até mesmo a magnitude das calamidades. Veja os maremotos que aconteceram recentemente, erupções vulcânicas debaixo do oceano, vejam as grandes tempestades também, os tornados. A mudança climática, naturalmente, foi trazida também à questão. Tudo isso. Em relação à Casa da Fraternidade, eles também passaram a construí-la em diferentes partes do mundo. Começaram em Berlim, farão também uma em Nova York. Existe essa crescente tendência de as religiões começarem a trabalhar juntas. Porém, não pode haver proselitismo. Correto? É isso que o Papa Francisco tem ensinado veementemente. A Bíblia, por outro lado, diz: vá a todo mundo e faça discípulos. Portanto, temos um conflito. E este conflito não acabará até que o Senhor retorne. Em 2022, 7 grandes projetos arquitetônicos serão inaugurados no Golfo. A Casa da Família Abraâmica é um dos projetos divisores de água a serem concluídos este ano. O projeto foi revelado em 2019, depois da assinatura do documento da Fraternidade Humana pelo Papa Francisco e pelo grande imã
de Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb. Nós já mencionamos essas coisas. Tudo isso está na fila e se desenvolvendo muito rapidamente. E no passado, quando falamos sobre isso, dissemos que não pararia apenas na pandemia. As coisas aumentariam. Haveria problemas de abastecimento, falamos também sobre crise alimentar e outras crises que surgiriam no mundo. Mas as pessoas disseram, imagina, isso é só algo passageiro. Mas onde será que estamos hoje, em 2022, em relação a esta crise alimentar? Apenas para recapitular, foi isso que dissemos em 12 de março de 2020. E agora temos o coronavírus. Interessante. Esse coronavírus é realmente algo muito interessante, pois, em primeiro lugar, ele expõe uma fraqueza. Temos um regime autoritário tentando restringir o vírus por meio de isolamento. Mas, ao procurar isolar o vírus, você está restringindo o ir e vir das pessoas. E não apenas restringindo o ir e vir de milhões de pessoas, você está restringindo a movimentação de milhões e milhões e milhões de dólares de negócios. Isto, portanto, não afeta somente as pessoas, mas toda a economia. Ela afeta a importação. E a maneira pela qual o governo, em sua instância, está tratando o povo, vai levar a uma grande insatisfação. Eu então me pergunto, se isto não faria parte de uma agenda? Veja, eu não quero ser rotulado de conspirador. Se bem que já é um pouco tarde para isso, não é? Mas qual será o resultado? A economia vai sofrer um grande baque, as exportações também. Por exemplo, os fazendeiros em todas essas áreas que estão sob quarentena e foram fechadas, por exemplo, temos essas granjas enormes. Sim. Bem, eles estão parados com todas essas galinhas. O que farão com elas? Eles não podem exportá-las, pois os caminhões e trens que levam essas galinhas não podem mais fazer isso. A única alternativa é matá-las todas. Eles, portanto, estão matando milhões e milhões de animais. E sem os recursos para criar uma economia sustentável, ou seja, o que estão dizendo aí é que haverá uma grande falta de alimentos. E por causa do mercado de exportação, isso vai atingir o mundo todo. Não é interessante, Martin? Isso foi dito em 2020, quando não havia ainda indício sequer disso. Não naquela época. Vejamos agora uma caricatura que foi retirada da Fox News. Esta caricatura é bastante recente. Foi feita bem nos últimos dias. O que ela está dizendo aí? Está escrito lá em cima, supermercado reconstruir melhor. Acontece que não há nada na prateleira dele. Faltam microchips, faltam alimentos assados, alimentos enlatados, faltam kits de testagem para Covid, cerveja, cereais, mas também as boas notícias. Veja que temos o John Biden aqui, com o seu avental no supermercado Reconstrua Melhor, que está ao lado de seu teleprompter, e vemos também aqui o balãozinho de pensamento, que no caso está vazio, que está dizendo, a boa notícia é que não tem mais filas. É verdade. Isto realmente aconteceu. Estamos agora em 2022, e aquilo que dissemos foi em 2020. Portanto, será que foi uma mera teoria da conspiração ou realmente aconteceu? Temos aqui um artigo de janeiro deste ano, 2022. KFC da Austrália está com falta de frangos e o McDonald's do Japão está restringindo a venda de batatas fritas. Este problema está no mundo todo.
E nós veremos isso cada vez mais. Eu também acho. Sim. E a Bíblia diz que, eventualmente, haverá fomes. E estamos caminhando na direção da fome. Agora, o que é muito interessante, Martin, é que alguns países, como a China, estão estocando alimentos. E alguns desses estoques de alimentos consistem em mais da metade do suprimento de alimentos do mundo. Vamos dar uma olhadinha nisso. Veja, estamos explorando possíveis cenários para o futuro. Sim, é agora que as pessoas devem começar a pensar e procurarem olhar mais adiante no futuro. Veja como tudo isso está se desenrolando. Nós dissemos, na ocasião, que isto não é um probleminha passageiro. Este é o fim do jogo. E as pessoas ficaram tão bravas quando dissemos isso. E ainda ficam. Sim. Ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas estão percebendo que o mundo mudou bastante. Tudo isso é novo. Podemos migrar de um tipo de crise para uma nova crise, mas a crise não vai acabar. E pode ser que haja um pequeno e frágil tempo de estabilidade. Apenas para acalmar os nervos. E então vem a próxima crise. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Ele é muito interessante. Você tem reclamado da inflação crescente? Suas despesas mensais aumentaram? Agora você está pagando mais por suas necessidades diárias, como arroz, óleo e muito mais? Se estiver, então você não está sozinho, está acontecendo em todo o mundo. No Sri Lanka há uma escassez completa. No Nepal, a inflação atingiu uma alta de 19 meses. Em Bangladesh, a inflação bate recordes. E em novembro atingiu uma alta de 5 anos. E no Paquistão, a inflação de alimentos esmaga os pobres. Mas essa inflação vai piorar por causa de um país, a China. A China está aumentando a inflação global. Como? Segurando o grão do mundo. Quanto? Mais da metade da oferta global. A China detém mais da metade da oferta global de grãos alimentícios. Quanta oferta de alimentos Pequim está segurando? Segundo as estimativas das reservas mundiais, China tem 69% de milho, 60% de arroz e 51% de trigo. O grupo COFCO administra uma das maiores bases de armazenamento de alimentos da China. Fica em Dalian, no nordeste da China. É um porto, tem 310 silos enormes. Eles armazenam feijão e grãos fornecidos pelo grupo Shandana. Do porto de Dalian, a China distribui alimentos para o resto do país. Quer dizer que o grupo COFCO é fundamental para a segurança alimentar da China. Mas para o resto de nós é uma ameaça. Porque segurando em massa os alimentos na China está impactando o mundo. 69% do amido de milho do mundo não é pouca coisa. É uma quantidade gigantesca. É parecido com o que aconteceu no Egito, não? Todas as nações ao redor estavam dependentes do Egito. Nós também já falamos sobre isso no passado. Agora, o que é muito interessante é que tudo está interligado. Muitos dos caminhoneiros, por exemplo, se recusam a trabalhar devido aos mandatos do governo. E isto vai diminuir a distribuição, porque essas pessoas não estão distribuindo mais, Pois é. o que está piorando a situação. Mas há outros problemas. Segundo este artigo da Farming Ahead, os fazendeiros de uma grande cooperativa serão obrigados a se vacinarem para continuar a entregar. Alguns estão se recusando a isso. Agora, pare para pensar sobre isso. Veja para onde as coisas estão indo. Em muitos episódios, nós falamos da necessidade de se sair das cidades. As cidades serão locais muito perigosos para se morar. No passado, também falamos das áreas costeiras, sobre o quão perigoso será morar em áreas costeiras. Bem, veja a explosão vulcânica que acabou de ocorrer. Ela devastou as ilhas de Tonga. Isto é apenas um pequeno exemplo daquilo que podemos esperar. Portanto, saiam das cidades. Vejamos o que também dissemos em 12 de março de 2020. As cidades são o berço de tudo aquilo
que é mau. E assim como foi nos dias de Noé, também será na segunda vinda de Cristo. Temos o exemplo do que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que a terra envelheceria como um tecido e que seus habitantes morreriam como moscas. E é tão fácil isolar alguém que mora numa cidade. Se você considerar as cidades do mundo, basta bloquear as suas grandes vias e pronto, você tem o confinamento. Você não será capaz de comprar ou vender e será completamente controlado pelo governo. É interessante também que estão dizendo que não há muito combustíveis nesses lockdowns. O que as autoridades estão fazendo para forçarem esses lockdowns? Será que as autoridades ou os responsáveis pelos lockdowns são imunes aos vírus? Ou será que uma jaqueta de plástico pode protegê-los do vírus e o restante não? Portanto, há várias coisas aí que não soam verdadeiras. Ainda assim, se são reais ou vistas como reais, é irrelevante. O que importa são as consequências disso. Será que estamos vendo os eventos bíblicos se desenrolarem? Bem, eu acredito que estamos. Vamos agora para um outro vídeo, no qual fizemos esta interessante introdução. Esta é uma citação do livro Eventos Finais. Quando cresce a iniquidade em uma nação, sempre há uma voz, dando alerta e instrução. Como a voz de Ló foi ouvida em Sodoma. Ainda assim, Ló poderia ter preservado sua família de muitos males se ele não tivesse feito a sua casa naquela cidade malvada e poluída. Tudo aquilo que Ló e sua família fizeram em Sodoma poderia ter sido feito por eles se morassem em um lugar distante da cidade. Este é um conselho muito bom. Nós tivemos uma semana devastadora no que tange ao que pode acontecer em uma cidade. Vamos dar uma olhada no que este pequeno vídeo vai ilustrar. Aqueles que não estavam nas cidades não foram atingidos por isso. E se isso começar a acontecer em uma escala ainda maior? E se os julgamentos de Deus começarem a cair neste mundo por causa da iniquidade? Às vezes, Deus permite essas coisas para que as pessoas possam despertar. Martin, e se isso acontecer em uma escala maior? Bem, não vamos fazer previsões aqui, mas apenas especulações. Em apenas uma cidade, a China está segurando cerca de 50% da reserva de alimentos do mundo. E se houvesse um evento semelhante e toda essa reserva, em apenas um dia, 50% da reserva de alimentos do mundo desaparecesse? Você estaria em uma fome. Em relação à explosão que ocorreu ali no Líbano, naquele local também havia estoques de alimento. Estas reservas foram destruídas. Então, pode ocorrer um desastre natural, ou desastre não natural, ou mesmo uma guerra. Aí veríamos esse tipo de coisa acontecer. E qual seria o impacto disso? Tem uma citação do Espírito de Profecia que diz que logo antes do fim haveriam guerras. Eu acho que devemos falar sobre este assunto em um futuro episódio.
Eu acredito estarmos em um tempo em que não devemos apenas olhar para os noticiários. Não devemos apenas olhar para os eventos como estão acontecendo, ainda que sejam importantes. Nós temos que passar a olhar nas implicações espirituais. Devemos começar a ver onde você, onde todos nós devemos estar em termos de relacionamento com Deus, principalmente nos tempos de hoje. Martin, estamos vendo apenas o início. A crise ainda vai aumentar. Agora é a hora de nos apegarmos a esta âncora que você mencionou. Muito bem. Acabamos de falar sobre essas calamidades que aumentariam. Vamos ver o que está acontecendo agora mesmo. A nação de Tonga foi praticamente cortada do resto do mundo depois de uma enorme explosão vulcânica paralisar as linhas de comunicação na ilha do Pacífico. A explosão também paralisou toda a ajuda de emergência a partir de agora. Já foram 2 dias desde que o vulcão Tonga explodiu. A erupção encobriu Tonga em uma camada de cinzas. Desencadeou um tsunami no Pacífico e liberou ondas de choque que envolveram todo o planeta. Além de linhas telefônicas inativas, um cabo submarino de internet rompeu. O preço real da dupla erupção e do tsunami ainda não são conhecidos. A erupção foi tão poderosa que foi registrada em todo o mundo e ouvida até no Alasca, provocando ondas gigantes ao longo da costa do Pacífico, do Japão aos Estados Unidos. Também é interessante mencionar uma informação que foi dada na versão completa deste vídeo. Nele, um cientista muito importante, que estuda isso há 40 anos, disse que essa explosão foi uma surpresa total. Eles não estavam esperando algo do tipo. Bem, existem algumas conspirações por aí que dizem que alguns desses desastres naturais são causados pela intervenção humana. Mas se isso for verdade, ou mesmo se não for, é irrelevante, pois o que importa é o resultado. Como sempre. Sim. Portanto, nós fomos advertidos que haverá calamidades pela terra, pelo mar, e que haverá uma grande agitação na natureza. E é exatamente isso o que estamos vendo. Sem a influência do homem ou não, é irrelevante. Não interessa a tecnologia que poderiam estar usando nisso. A questão é que o resultado permanece o mesmo. Outra coisa de que falamos foi o rápido avanço da tecnologia de aprimoramento humano. O quão longe avançamos nesta área ao longo destes 100 episódios. Desde quando começamos a falar sobre isso até o dia de hoje. O quão longe estariam eles em termos de interferirem na sua mente, de forma que eles possam não apenas modificá-la ou melhorá-la de acordo com eles, mas também controlá-la. Isso é interessante. É mesmo. Ao analisarmos as teorias das conspirações mundo afora, temos que deixar claro, teorias da conspiração. Estão dizendo que esta vacina poderia conter nanopartículas. E estas nanopartículas, de alguma maneira, criariam uma rede de forma que poderiam controlá-lo com alguma irradiação, por exemplo, a do 5G que está chegando. Esta é a mentalidade mundo afora. Veja, não estamos apoiando isso. Estamos apenas esclarecendo o que estão dizendo por aí. Mas a página do Fórum Econômico Mundial indica claramente que este é o ponto onde querem chegar. Sim. Aprimoramento humano, controle do pensamento humano, controle do que você faz, de como faz e por aí vai. Apenas para avançar um pouco, este é um projeto Neuralink. Ele foi publicado pelo Cold Springs Harbor Laboratory e diz plataforma de interface integrada de cérebro e máquina, ou milhares de canais. Naturalmente, este é o Elon Musk, e a tecnologia Neuralink, que ele tem falado tanto, é uma tecnologia fascinante. É verdade. Este é o resumo do artigo. Interfaces, cérebro e máquinas, são a esperança da restauração das funções sensoriais e motoras no tratamento de desordens neurológicas. Mas será que isso afetaria o nosso pensamento? Se alguém
finalmente conseguir fazer uma ligação neural, o que irá acontecer? Isso poderia interagir basicamente com qualquer parte do seu cérebro. E com isso, sabe, ajudaria a curar, digamos, a sua visão. Tipo, devolver a sua visão mesmo se você tiver perdido o seu nervo óptico. Sério? Sim, absolutamente. A audição, diria... A princípio, quase tudo que estivesse... a princípio, consertaria quase tudo que está errado no seu cérebro. Eles estavam falando sobre questões médicas e, é claro, parece muito bom. Mas e se houver um outro aspecto? A questão de controlar a sua realidade. Neste caso, estaríamos pisando em terrenos da ficção científica, não é? Sim, já falamos sobre isso. O metaverso. Você pode, de fato, passar a viver na Matrix, em um mundo não real, que foi criado para você. Agora vamos pular para o nosso tempo. 2022. Vejamos em que pé estamos. Recentemente, eu testei o Oculus Quest 2. Omar e eu tivemos uma reunião na sala de trabalho da Metas Horizon. Pessoalmente, a experiência foi moderadamente divertida, especialmente pelo fator inovação. No entanto, após jogar por alguns minutos, eu comecei a ficar incomodado com aquela tela brilhante bem perto dos meus olhos. Além disso, eu sentia enjoos pelos movimentos que o Willan vai descrever aqui. Você pode brincar em um jogo no seu videogame ou pelo controle do computador ou qualquer outro aparelho em que você joga em primeira pessoa e se move rapidamente e não sente enjoo, mas se você tenta fazer isso com óculos de realidade virtual, você fica enjoado, é estranho, pessoas se teletransportando, mas sem problema. Então, essa não parece ser necessariamente a resposta certa. E se houvesse um Neurolink ligado ao seu cérebro, não precisaria mais usar óculos? Sim, um Neurolink, a longo prazo, um sofisticado Neurolink, poderia colocá-lo numa realidade totalmente virtual. Podem criar uma realidade virtual, fazê-lo ver coisas que não existem e fazê-lo achar que são reais. Não é interessante? Bem, interessante mas não deixa de ser assustador também. Com certeza. Quando você começa a mexer com a realidade e passa a criar uma realidade virtual, você está tirando a humanidade de suas raízes. Pois foi Deus que nos colocou nesta realidade. Ele não nos colocou numa Matrix, apesar de que Satanás quer fazer com que você ache que você vive numa Matrix. Ele nos colocou na realidade, no mundo físico. Ele nos colocou em um jardim, mas hoje queremos uma realidade virtual. Se voltarmos para alguns daqueles antigos filmes que tentavam mostrar como seria a vida no futuro, esta realidade virtual teria um papel importante, especialmente se o mundo estivesse num estado destrutivo. Eles querem criar uma realidade irreal. E, na verdade, é isso que está acontecendo. O mundo está deteriorando e as pessoas não querem mais fazer parte do mundo lá fora. Então, basta criar a sua própria realidade, na qual você não terá nada, mas será feliz, não é mesmo? Eu acho que é isso que eles estão querendo. É isso que estão querendo. Agora, ao fazer isto e removermos a realidade, nossas decisões também não são mais baseadas em realidades. Elas seriam baseadas em uma realidade virtual, algo que não é real. A minha pergunta, então, é se Deus permitiria isso. Mas se Deus permitir, se Ele deixar, então as pessoas passarão a tomar decisões em coisas que não são reais. E isso, para mim, é incompreensível. Eu não posso imaginar isso acontecer. Portanto, estamos vivendo em um mundo semelhante aos dos dias de Noé, nos quais a amalgamação e talvez até mesmo coisas parecidas com essas estavam sendo pensadas. Deus disse que toda a imaginação do homem era corrompida. Ele, portanto, julgou necessário acabar com tudo isso, completamente. E é interessante pontuar que eles disseram que este metaverso sobre o qual falamos é incapaz de controlar a faixa etária daqueles que participam dele. Não se pode controlar o que as pessoas farão neste universo. Interessante. Eles então querem
começar os testes de implantação deste Neuralink em seres humanos agora, em 2022. O objetivo inicial deles são as pessoas paralisadas, mas isso é só o começo. E eles então avançarão para outras coisas. Ao começar com esse tipo de coisa, você faz as pessoas se empolgarem. Mas então, a partir daí, você avança. Correto? Mas e se você conseguir criar uma conexão com o computador por meio de, digamos, uma injeção? Seria uma possibilidade? Não há um monte de especulação a respeito disso? Eu li um artigo sobre a Google, e eu não me lembro da outra empresa, mas elas estão criando esses nanobots que eles querem utilizar para propósitos médicos. A intenção deles é colocar isso no corpo. E o que também é interessante é que agora está sendo proposto colocarem isso nos alimentos. Estão falando sobre óxido de grafeno, magnetismo e coisas desse tipo. Na verdade, nós mesmos fizemos um teste e descobrimos que alimentos muito comuns utilizados no café da manhã possuem partículas magnéticas. Mas por que estão fazendo isso? Nós procuramos esses elementos nos pacotes antigos, mas não encontramos. Mas nos pacotes modernos nós achamos. Estranho, não? Nós temos dito todo esse tempo que este mundo não está caminhando para uma situação melhor. Ele, na verdade, está descendo ladeira abaixo. Nós vamos falar sobre isso, mas não importa quem está no comando, ele irá ladeira abaixo. Nós também falamos sobre este atrito, esta dialética hegeliana entre a direita e a esquerda. As pessoas hoje estão muito inflamadas. Elas compram a briga por uma ideologia, seja ela da esquerda ou da direita. Elas demonizam a parte oposta. Mas esta é uma das melhores estratégias de Satanás para arrebanhar a humanidade dentro do jogo da síntese. Às vezes é até difícil de entender como isso está acontecendo. As pessoas podem pensar que eu estou indo para a direita ou para a esquerda, mas nós somos apenas observadores. Exatamente. Nós ficamos fora deste cenário. Não importa se a esquerda esteja liderando ou se a direita esteja no poder. Se alguém está envolvido com sociedades secretas e, vamos dizer bem claramente, com o papado, então pode ter certeza de que há uma agenda que transcende o mundo natural. Pode ter certeza que o mundo espiritual está envolvido. Eles estão interconectados, é impossível separá-los. Nós iremos ver o cumprimento das profecias bíblicas, sejam os eventos liderados pela esquerda ou liderados pela direita. Isto é irrelevante. O que foi que dissemos em junho de 2020? Lembre-se do que diz a profecia. Ela diz que o protestantismo formaria uma imagem para a besta. O protestantismo daria o seu poder para a besta. Os reis do mundo darão seu poder à besta. Ou seja, eles reconhecerão mais uma vez a supremacia papal e cederam o poder do Estado para cumprir os objetivos do papado. E qualquer um que se opor a isto será perseguido. Esta é a narrativa bíblica. De um lado, temos este poder que exalta a humanidade, e do outro lado, temos o poder que exalta a Cristo. Qual dos dois você irá obedecer? Agora, será que realmente existem sinais de que estão tentando unir o protestantismo ao catolicismo? De que pretendem criar uma poderosa união que, mais uma vez, perseguirá o povo de Deus? Ontem, ele segurou uma Bíblia em frente à Igreja Episcopal de São João, bem próximo à Casa Branca. Hoje, ele visitará o templo de João Paulo II, em Washington, D.C. Temos aí uma ação protestante e católica. O presidente Trump assinou uma ordem executiva descrita pela Casa Branca como uma ordem que prioriza a liberdade religiosa no mundo todo.
Mais uma vez, precisamos deixar claro de que o papado declarou que só podemos ter liberdade religiosa dentro daquilo que serve ao bem comum. E uma foto de bastidores postada no Instagram da Melania Trump, vemos o casal presidencial ajoelhado orando dentro do templo. O protestante faria isso? Poderia um protestante se ajoelhar e orar dentro de um templo dedicado a um santo católico? Seria este um sinal de que um presidente protestante estaria disposto a submeter-se e ajoelhar-se diante de um princípio católico? Estamos vendo o cerco se fechar? Eu acho que sim. Alguém precisa ser cego para não ver isso. Cego, não é? Com certeza. Você não vê a imagem da besta se formar? Sabe, está tão na cara que eu não compreendo como algumas pessoas não veem isso. Eu também não entendo. Mas há muita gente importante dizendo que a imagem da besta não está se formando. E em todo lugar nos noticiários, eu vejo a imagem da besta se formar. Será que os meus óculos estão com problemas? Talvez eles estejam sujos, não sei. Quando falamos sobre essas coisas naquela época, o Donald Trump ainda era presidente dos Estados Unidos. Hoje nós temos um outro presidente e ele tem uma tendência para a esquerda, não é? Seria ele menos pró-católico? Claro que não. Essa é uma dialética hegeliana. Vejamos mais uma vez o que Donald Trump disse nesta entrevista. Ela é de agosto de 2020. Se há uma mensagem para seus telespectadores, qual seria? Bem, eu acho que qualquer um que tenha a ver francamente com religião, mas certamente com a Igreja Católica, você tem que estar com o presidente Trump. Quando se trata de pró-vida, quando se trata de tudo, essas pessoas vão tirar todos os seus direitos, inclusive a segunda emenda, porque, sabe, os católicos apreciam a segunda emenda. Portanto, eu salvei a segunda emenda. Se eu não estivesse aqui, você não teria a segunda emenda. E pró-vida é grande coisa. E você não estaria deste lado da questão. Eu garanto, se a esquerda radical, se eles assumirem, eles vão descartá-la como se ela não fosse nada. Você não acha isso incrível? É ele quem diz que as igrejas devem abrir. E as igrejas deveriam ficar ao lado de sua filosofia, especialmente católica, pois a filosofia dela é basicamente a filosofia dele. Lembre-se, ele também foi treinado por jesuítas. E eu acho isso muito interessante, pois é exatamente aquilo que vemos na Bíblia. Ou seja, de que a marca da besta seria imposta, não é? Sim, e imposta por um conglomerado de igreja e Estado. Agora, digamos, por uma questão de argumento, que esta filosofia será aquela que, no final, concederá a sua autoridade. Então, há uma chance muito grande de que a legislação religiosa volte a valer para prevenir o caos mundo afora. Não é isso mesmo? Temos aqui um artigo que diz: conselheiro de campanha do Trump diz que a separação entre igreja e Estado é uma mentira liberal. Martin, essa é a direita falando. E o Joe Biden, do lado da esquerda, é o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos. Ele foi cumprimentado pelo Papa Francisco como um antigo irmão. É mesmo. E tudo aquilo que ele defende, aparentemente, o oposto daquilo que o presidente anterior defendia. Ainda assim, estão promovendo a mesma agenda? Isso não é dialética hegeliana? Com certeza. Com certeza. Não podia ficar melhor. Você tem pessoas lutando umas contra as outras, enquanto que os dois partidos têm o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. É inacreditável. E temos dito isso há muito tempo. As coisas estão se desenrolando diante dos nossos olhos. As pessoas acham que escolheram um lado específico, mas a verdade é que estão todos no mesmo barco. E não acabou. Pois tem as preliminares vindo. E ainda a reeleição? Nós vamos falar sobre isso, mas as pessoas deviam manter isso em mente? Sabem, não seria hilário se tivéssemos uma eleição do Trump contra a Hillary? Bem,
Eu não descartaria nada. Em outubro de 2020, o Biden fez o discurso dele, não foi? Vamos dar uma olhada. E ao longo da minha vida no serviço público, fui guiado pelos princípios da doutrina social católica, que atravessa todas as religiões confessionais. E esse sentimento de esperança e possibilidade me faz lembrar da primeira vez em que encontrei o Papa Francisco, em 2013, quando tive o privilégio de assistir à sua posse no Vaticano. Quando o cumprimentei, ele disse: "Senhor vice-presidente, você é sempre bem-vindo aqui." Eu vivo em um país incrível. Todos nós vivemos em um país incrível, onde um garoto irlandês católico como eu, de Scranton, Pensilvânia, um dia faria amizade com o Papa jesuíta. Mas é assim que somos como um país, onde tudo é possível. Acho fascinante que a campanha do Biden é tão religiosamente orientada quanto a do outro candidato. Nós temos a tendência de achar que o Trump e seus associados estão mais próximos do Reino do Norte, mas em muitas coisas a campanha do Biden é ainda mais próxima do que a do Trump, porque ele mencionou a doutrina social católica. E o Partido Democrata possui um manifesto e uma visão que é muito mais próxima da doutrina social católica do que o do partido do Trump. Portanto, o Rei do Norte se assenta em ambos os lados. Não importa, de fato, quem ganhe, pois a ascendência da filosofia do Rei do Norte pode muito bem estar em ambos os lados. Portanto, não faz a menor diferença quem ganhe a eleição. As profecias da Bíblia serão cumpridas. Sabe o que é interessante, Martin? Como nós sempre dizemos, não importa em qual cavalo você se sente, pois eles sempre irão na mesma direção. Mas, quando há uma mudança de um lado para o outro, e essa mudança ocorre com frequência, então certas agendas podem ser promovidas. E quando uma agenda se torna extremamente impopular, você troca. Exato. No fim das contas, é a mesma ideologia. Mas quanto desta ideologia ainda permanece? Todas as coisas que a antiga administração colocou, nem tudo é removido pela administração atual. Não. Portanto, eles sempre estão inserindo aquilo que querem. Exato. Por exemplo, se algo não é popular, basta trocar o lado. Eles então continuam com esta narrativa e as pessoas simplesmente dizem: "Ah, tudo bem, vamos seguir com isso." Até o povo se encher dessa ideologia e querer a outra. É uma estratégia brilhante. É a estratégia da tese, antítese e síntese. E esta espiral está descendo, não importa de qual lado você esteja. E os lados vivem se culpando. Correto. Alguns dizem que o Joe Biden é um dos presidentes mais impopulares da América. Mas volte alguns anos na história, até o George Bush Jr. Ele era muito impopular e ainda assim conseguiu levar adiante as suas estratégias. Aí houve uma mudança de lados e nada mudou. Nada mudou. E se você quiser falar a respeito de filosofias, podemos pular para 15 de outubro de 2020, para vermos o que dissemos naquela época. Isso já faz tempo, estamos em 2022. Eu queria mostrar à nossa audiência este livro, Megalomania Eclesiástica. É de John Robbins. É um livro fascinante, e se você quiser saber mais sobre a doutrina social católica e sobre os princípios econômicos da Igreja Católica, seria interessante que você lesse esse livro. Em 1948, um jesuíta Cavalli explicou a estratégia política de Igreja e Estado em La Civita Católica. Diz assim: a Igreja Católica Romana, convencida por meio de suas prerrogativas divinas, por ser a única e verdadeira Igreja, precisa exigir o direito de liberdade apenas para ela, pois tal direito
pode somente ser possuído pela verdade e nunca pelo erro. Em um estado onde a maioria do povo são católicos, a igreja exigirá que a existência legal seja negada ao erro. E se minorias religiosas de fato existirem, devem possuir apenas uma existência terminal, sem a oportunidade de divulgar a sua crença. Este é o pensamento jesuíta. Se você pertence a algum grupo que acredita na Bíblia, que acredita que Jesus é o único caminho da salvação, que acredita que a palavra de Deus é a norma e padrão para a sua vida, que acredita que a lei de Deus, toda ela, todos os 10 mandamentos, são autoritativos, você será uma anátema aos olhos desta igreja. Ayn Rand estava correta quando escreveu em 1967 que a Igreja Católica nunca desistiu de restabelecer a união medieval entre Igreja e Estado, um Estado global com uma teocracia global como sendo o seu objetivo máximo. O Estado e Igreja romano, no século XX, no entanto, é uma instituição se recuperando de uma ferida mortal. Martin, isto é uma linguagem bíblica, foi um economista que escreveu isso. Se e quando ela retomar seu poder e autoridade, ela imporá o regime mais sinistro que este planeta já viu. E as pessoas ainda não acreditam. Vejamos algumas declarações papais. Para mostrar que esta encíclica está em harmonia absoluta com o pensamento papal. Ela não tem nada que ver com fraternidade e amor entre irmãos. Tem apenas que ver com megalomania e poder. Nada mais. Martin, faço uma pergunta a você. Quando este poder passar a pôr suas garras na humanidade, então veremos um regime autoritário, tal como vimos na Idade Média. Eu pergunto à nossa audiência, o que está acontecendo lá na Austrália? Sim, na Áustria também. O que está acontecendo na Áustria também? O que está acontecendo em muitos lugares do mundo? Apesar de que algumas questões da pandemia estão aparentemente perdendo a força, não interessa. A agenda deles vai continuar sendo imposta. E a Igreja-Estado, especialmente a segunda besta, a América, está claramente em ambos os lados. Está rumando para o objetivo. Rumando para o objetivo. Aqui está um artigo do New York Post, de 16 de janeiro de 2022. Ex-conselheira dos Clintons diz que há uma boa chance de uma disputa entre Hillary e Trump em 2024. Se isso vai acontecer ou não, como mencionamos há pouco, na verdade é irrelevante. Depende de qual cavalo você quer montar. Se eles quiserem repetir a mesma situação mais uma vez, pois agora seria apenas um repeteco, então tudo bem. Se a humanidade está disposta a engolir o cenário tão ridículo, então que assim seja. Parece que a humanidade gosta de ser enganada. Parece ser o caso. Não é mesmo? Nós não temos que ler todo o artigo, mas ele diz que há uma boa chance. Na verdade, já estão fazendo piada disso. Temos aqui mais uma tirinha, agora de janeiro, e este personagem aqui pergunta, que cheiro horrível é esse? E a moça responde, bem, para mim parece cheiro de corrupção. E aqui na lápide está escrito, descanse em paz, chances de eleitorais Hillary Clinton. Só que ela parece estar saindo da sepultura. As pessoas já estão especulando, já que o Biden é tão impopular. E eu me pergunto, quem ganharia dessa vez? Será que as pessoas jogariam no mesmo jogo mais uma vez? Será que ficariam tão empolgadas a ponto de não perceberem que estão jogando o mesmo jogo? Sabe, sendo um observador, não ficamos emocionalmente envolvidos nisso. É verdade. E se você não se envolve emocionalmente, você
passa a ver qual é a perspectiva bíblica sobre tudo isso? Mesmo se acontecer, se não acontecer, tudo bem. Mas se acontecer, a estratégia do jogo permanecerá a mesma. Estamos rumando para um cenário no qual os reis do mundo darão o seu poder à besta. E uma vez que estiverem tão envolvidos a ponto de não poderem voltar atrás novamente, só restará uma coisa a eles a fazer, e será finalmente dar este poder à besta, e então virá o fim. E Martin, também falamos sobre redução populacional. Foi um tópico bastante impopular. As pessoas nos acusaram muito de conspiradores. Bem, pelo menos chamamos o episódio de Teoria da Conspiração. Ah, muito bem. Fico feliz que tenhamos feito assim. Mas o interessante é que algumas das páginas que mencionamos foram retiradas do ar. Aquelas partes, sim. Pois é. Mas outras pessoas também viram e passaram a falar. É muito interessante ver o que está acontecendo no mundo neste momento. Mas o futuro dirá. Mas, de qualquer forma, não afirmamos nada, apenas mencionamos os sites. Então, ninguém pode nos acusar de conspiração, nós apenas mencionamos o que disseram. Vamos dar uma olhada no que dissemos naquela época. Isto foi retirado diretamente do site deles. E eles explicarão aqui por que fizeram essa previsão tão assustadora de redução populacional. Vamos dar uma olhada nela daqui a pouco. Nós sentimos muito por desapontá-los com nossa previsão. Ela tem ficado pior a cada ano, desde o início da pré-crise em 2007. Você não vai ouvir nada parecido em nenhum outro lugar. Mas aqui tem uma frase muito interessante. Diz assim: a ilustração em si não é importante. O que realmente é relevante é que o cenário pode evoluir para além das condições iniciais, de um índice de morte de 50% para mais de 90%. Como assim, eliminar 90%? Vale mencionar que nenhuma pandemia ou guerra nuclear está inclusa nessa previsão. Eles mencionaram uma pandemia aqui. Mas nesta previsão, neste cenário, não foram incluídas uma pandemia ou guerra nuclear. Então, o que é que vai eliminar esta população? Eu não sei. É aí que começa a ficar interessante. É aí que precisamos pensar. África do Sul. Apenas por curiosidade, população de 55 milhões cairá para 46 milhões. É uma queda populacional de 9 milhões, que é bastante coisa. Se considerarmos somente um período de 5 anos, 10 milhões de pessoas mortas é muita coisa. É chocante. E isto, naturalmente, deve incluir a natalidade também. Mesmo considerando os nascimentos, ainda haverá uma queda de 9 milhões. E se considerarmos a Alemanha, que prevê a morte de 50 milhões de pessoas, dentro de cerca de 80 milhões, isso realmente é assustador. Sim. Muito chocante. Agora vejamos os Estados Unidos da América. População, 327 milhões em 2017, e estão prevendo que cairá para 100 milhões. Isso é muita coisa. O que acontecerá a 227 milhões de pessoas? Migração? Será que 2/3 da população americana vão se mudar para o México? Eu não sei. Eles estão dizendo isso. Não é estranho? Mas... será que eles vão para o Canadá? Não, porque o Canadá também vai cair. Também vai cair. Então, eles certamente não irão para lugar nenhum. Não. E não se trata de pandemia e nem de guerra, de acordo com eles. Martin, este debate ainda está aberto, não é? Como não chegamos ainda em 2025, não dá para dizer se esta previsão será verdadeira. Mas, certamente, há algumas indicações de que as coisas não vão bem no estado da Dinamarca. Como diz o ditado. O que podemos esperar nos próximos anos? Qual será o cenário que vai acontecer? Como será a situação do mundo antes da segunda vinda de Cristo?
Bem, de acordo com a Bíblia, não será boa. Quando o Filho do Homem chegar, será que ele encontrará fé na terra? Essa é a primeira pergunta. Se ele não voltasse, nenhuma carne sobreviveria, é o que diz a Bíblia. E por esta razão, o tempo seria encurtado. Portanto, eu ainda defendo as coisas que dissemos nos últimos 100 episódios. E nós falamos apenas das coisas mais tranquilas. E vimos que essas coisas mais tranquilas nem são tão tranquilas assim. É verdade. Elas já passam a tocar em coisas bem sensíveis, como a destruição de grande parte da humanidade. Agora, como tudo isso se desenrolará, nós descobriremos enquanto se desenrola o ano de 2022. Em nosso próximo episódio, falaremos sobre outras questões. Que, aliás, também será uma retrospectiva. Continuaremos com a retrospectiva, para ver o que dissemos e aonde estamos agora. Mas, infelizmente, muitas das coisas que previmos e muitas das coisas que aconteceram não são mais aceitáveis em certas mídias. Sendo assim, teremos que apresentar em outra plataforma. Sim, uma outra plataforma de mídia. É bom que a audiência saiba que o próximo episódio não estará nesta plataforma. Não. Então, finalmente chegamos ao 100º episódio. E a nossa retrospectiva tocou em apenas alguns episódios passados. Nós paramos no episódio 24. Ainda há bastante episódios para falarmos. Não é mesmo? Mas é claro que não vamos rever todos eles. Apenas faremos umas 2 retrospectivas e continuaremos. Mas o que realmente é importante é o que significa isso para a nossa vida espiritual. Devemos passar a nos concentrar nesta questão. Que o Deus do céu possa nos dar sabedoria, conforme vivemos mais um ano conturbado. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos o que a profecia diz. E vimos neste episódio que a ladeira que a humanidade está escolhendo se jogar ainda é bastante profunda. Isso que você disse é muito importante. Eu gostaria de salientar. Quando Jesus voltar e ele destruir os maus, terá sido por escolha deles. Escolha deles. Muitas almas estão clamando hoje. Até quando, Senhor? Até quando? Vamos orar. Querido Pai, não estamos vivendo num mundo de rosas. Muitas pessoas estão em desespero hoje em dia. Tu sabes, Pai, quantas cartas recebemos, quantas pessoas estão desesperadas. Senhor, não é possível. Não conseguimos aplicar o bálsamo a cada necessidade. Então temos que apelar à Tua mão superior para fazê-lo. Se pudermos levar as informações às pessoas para orientá-las em qual decisão tomar antes que chegue aquele grande dia, seria um maravilhoso privilégio. Eu peço que o Senhor não use apenas este ministério, mas também use os ouvintes, qualquer pessoa que se disponha a espalhar a palavra, para que as pessoas possam preparar-se para aquele grande dia. Quem será capaz de ficar em pé? Esta é a pergunta que a Bíblia faz. E é uma pergunta que nós precisamos responder. Dá-nos a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.